Continuando aqui, nosso segundo vídeo, Revolução do Porto, tá? Pessoal, a Revolução do Porto, ela é uma revolução de cunho liberal, tá? Para quem não sabe o que é liberal, o liberalismo, ele vem junto com as ideias iluministas, tá? Estão ali junto com aquele ideal que foi o ideal iluminista, que nós já estudamos sobre o iluminismo, e nós já estudamos isso também na Revolução Francesa, né? Que a Revolução Francesa ela também tinha ideais iluministas. Agora, nós vamos falar especificamente sobre a questão do liberalismo, tá? O liberalismo econômico, ele prevê o seguinte: a baixa intervenção do Estado nas questões econômicas. Isso quer dizer o seguinte: o livre negócio, a livre negociação, a livre exportação, sem muitas taxas para o governo, tá? Porque os liberais, eles pensam assim, ó, quanto menos taxa eu pagar para o governo, mais emprego eu vou poder dar para as pessoas, mais eu vou crescer, eu vou ter uma grande chance de, não pagando tantos impostos assim, uma grande chance de conseguir trazer mais emprego e também ganhar mais, ficar mais rico também, tá? Então, o liberalismo econômico, ele prevê também a liberdade, tá? A liberdade de comércio, de tu poder comercializar com o país que tu quiser, com quem tu quiser. E também a liberdade de do próprio consumidor escolher aquilo que ele vai querer. Então, por exemplo, assim, ó, se eu produzir lá, sei lá, uma caneta e outro cara também ali, meu concorrente, produziu uma caneta, ele pode cobrar R$ 10 pela caneta e eu posso cobrar R$ 5. Isso vai depender de cada um de nós. E quem é que vai decidir qual a caneta vai ser comprada? Se é a de R$ 5 ou a de R$ 10? São as pessoas, é o mercado consumidor. Então, quem vai decidir isso é o mercado consumidor, não o governo, tá? Isso seria mais ou menos assim a liberdade econômica. Dentro do liberalismo também, tu tem liberdade de ir e vir para onde que tu quiser e também tu tem liberdade de viver da forma que tu quiser e ele é bem mais individualista. O que seria o individualismo? O individualismo seria o seguinte, ó, vamos fazer uma comparação agora entre liberalismo e se tu estivesse numa sociedade, sei lá, comunista, né? No liberalismo, tu tem condições de viver ali junto só tu, o teu marido, o teu filho dentro da tua casa, com um banheiro, usando as coisas que são só de vocês. Se fosse assim, algumas comunidades, né, como o comunismo, por exemplo, dependendo, tá? Dependendo da situação, tu teria que, de repente, usar algumas coisas coletivas, como, por exemplo, o carro, às vezes as ferramentas, às vezes a própria cozinha, às vezes o próprio banheiro, dependendo da situação, tá? É claro que o comunismo não é só isso, tá? Mas eu estou querendo dizer que no comunismo o Estado ele que decide o que vai ser, no que vai ser investido, tá? E quem é o Estado? O Estado é um grupo de políticos. E quem são esses políticos? Esses políticos são só um partido, é um partido só que é o Partido Comunista, não existe outro partido. E no caso, os líderes do Partido Comunista é que vão decidir o que tu vai, aonde que tu vais, tu pode ter carro, tudo que tu vai fazer, tu não tem liberdade para ir e vir aonde tu quer. Se tu tem dinheiro, tu não tem liberdade de repente para comprar aquilo que tu quer, né? Tu vai ter que primeiro provar, dizer que tu quer, que tu precisa de um carro, que tu precisa disso, que tu precisa daquilo. Então tu tem que estar sempre assim nas mãos desses líderes. Uma questão assim que eu quero só um pouquinho, gente, tá tocando meu telefone.
Desculpa aí. Então, assim, ó, na Revolução do Porto, tá? Ela era uma revolução liberal. E os liberais também eles são contra uma coisa que se chama absolutismo, que era o que ainda tinha em Portugal. O absolutismo, ele ocorre da seguinte forma, é quando o rei, ele tem poder total e geral, porque assim, ó, absoluto, o que a gente pensa em absoluto? Absoluto é algo que é geral, né? Então, assim, o rei, ele tem poder sobre a legislação, ele pode legislar, então ele pode fazer as leis. Ele pode também ser aquele que vai executar as leis, também tem o poder de ser juiz, né? Na verdade, o rei, ele tem o poder total. Por exemplo, no absolutismo, se uma pessoa ela é condenada à morte, só quem pode dar ali, absolver, né, e ser clemente com aquela situação ali, tirar aquela pessoa daquela situação, dela ser executada, é só o rei que pode dar o perdão, que perdoar, tá? O rei ou a rainha, nesse sentido. Então, lá em Portugal, a Revolução do Porto está sendo contra isso. Em 1820, eles não querem mais que Dom João VI, que está aqui no Brasil, ele haja dessa forma. Então, eles querem o quê? Eles querem uma divisão de poderes. Agora, entra o Montesquieu aqui, que eu falei para vocês que ele montou esse esquema da divisão dos poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Por que ele dizia que o poder ele deve ser, não pode ficar na mão de só uma pessoa? Porque essa pessoa ela pode cometer injustiça, ela pode ser tirana. Então, dividindo o poder é mais fácil das pessoas discutirem e cada um estudar ali a sua parte, né, o que lhe cabe, e fazer valer aquilo que dá uma harmonia, vai trazer uma harmonia, uma certa ordem para a sociedade, que a sociedade ela é para ordenar as ações dos indivíduos dentro da sociedade. Então, seria isso, que é o que nós temos hoje, tá? Então, a Revolução do Porto, ela nada mais é do que a gente tem hoje, que a gente tem o executivo, né? Que são, assim, os governadores, que é o presidente. Tem o legislativo, são os deputados, os vereadores, os senadores. E tem o judiciário, que são aqueles que têm que fazer cumprir as leis, né? O legislativo ali, ele vai elaborar as leis, e o executivo, ele pode elaborar leis também pode vetar aquela lei, ou sancionar, ou seja, ele pode dizer que ele não se agrada daquilo ali, também pode dizer que sim, que aquela lei ali faz bem para o povo, né, no caso. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de algo que nós desejamos, que é a democracia, que seria o seguinte: por que os legisladores eles fazem as leis? Eles fazem as leis porque eles são os nossos representantes. Quando eu voto num deputado, eu estou votando num legislador, e esse legislador ele tem que fazer leis para quê? Para que essas leis venham de encontro com a aspiração da sociedade. O que a sociedade quer, o que o povo quer, né? E o executivo, o judiciário, no caso, ele tem que fazer cumprir esse conjunto de leis que vai surgir ali. A Revolução do Porto, ela vem para que o rei não seja mais absoluto e que esse poder seja dividido, tá? Que tenha essa divisão de poderes. Se esse poder, no caso, ele vai ser dividido, as cortes portuguesas, elas vão elaborar ali leis dentro de uma Constituição, tá? Só que, no caso, como existe um rei, como o Dom João é rei, eles vão fazer o seguinte, eles vão fazer uma monarquia constitucionalista. Então, é assim, ó, o rei, ele está ali, ele é rei, mas ele não está acima da Constituição. Então, aquela Constituição ali, ela vai ser criada pelas cortes, e o rei, ele vai ter que obedecer também aquelas leis ali. Então, isso aí é uma monarquia constitucional.
Gente, vamos lembrar um pouquinho o que foi a Revolução Francesa. A primeira parte da Revolução Francesa foi isso que aconteceu, né? Antes de acontecer tudo aquilo que aconteceu, aquele terror, né, de radicalizar, a primeira parte da Revolução ela foi uma parte burguesa. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma Constituição e o rei teria que cumprir com aquela Constituição. Então, seria o quê? Seria uma monarquia constitucionalista, tá? Então, é isso. A Revolução do Porto foi isso. E durante essa Revolução do Porto, as cortes pediam que Dom João voltasse para Portugal. Por que eles queriam que Dom João voltasse para Portugal? Porque agora, nesse momento, eles conseguiram expulsar os franceses de lá, né? E eles querem que ele continue lá, que ele seja soberano e também desejam recolonizar o Brasil, tá? Quando eu falo em recolonizar o Brasil, eu não estou dizendo que o Brasil ele não é mais uma colônia, tá? Só que alguns aspectos que são considerados importantíssimos e que caracterizavam o pacto colonial já não existem mais. Isso significa o seguinte, que a corte lá de Portugal, os portugueses, eles estão perdendo um pouco do terreno e da influência econômica que eles tinham no nosso país. Então, eles querem retomar isso, eles querem retomar aquilo que foi desfeito com a abertura dos portos a nações amigas. Lembra que eu falei que os ingleses vieram para cá e os portugueses eles acabaram com o pacto colonial e começaram a aceitar que os produtos ingleses pagassem taxa menor do que os próprios portugueses. Então, quem está lá em Portugal continua não gostando disso. Então, pensa assim, ó, se o rei voltar para cá, o rei não vai ter mais tanto compromisso com o Brasil, né? Ele vem para cá, ele vai voltar aqui a ser português, ele não vai se sentir mais tão na obrigatoriedade de continuar com isso aí, a gente vai voltar a ter aquele poder que a gente tinha, tá? Aí o rei, ele vai voltar e ele deixa ali o príncipe regente Dom Pedro I no lugar dele, certo? Então, ele volta para Portugal nesse momento e assume o trono lá em Portugal. Tá, gente? Deixem algum comentário, façam alguma pergunta, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha aí, que eu estarei fazendo um outro vídeo também sobre o governo de Dom Pedro I, que é quem vai ficar aqui no Brasil, tá? Enquanto o pai dele está voltando para lá. Beijos, até!